Serão os discursos sobre o crime consensuais ou as opiniões divergem? Os estudos sobre a opinião pública a propósito do crime começam agora a reconhecer que, apesar de se poder falar de um discurso predominante, este está longe de ser o único registro disponível para se pensar o crime. A punitividade do público salienta que o pensamento social sobre o crime é consideravelmente mais sofisticado e reflexivo do que usualmente se crê, e apesar da real preponderância de uma orientação punitiva, dificilmente se poderá falar numa exigência social de maior repressão penal, tal como os discursos políticos querem fazer crer. A opinião pública sobre o crime adquire, desta forma, um caráter frequentemente inconsistente que percorre um contínuo entre o discurso punitivo e o discurso tolerante, a reabilitação e a descrença nesta, a preferência pela intervenção do sistema de justiça ou a noção de ineficácia e corrupção associada ao mesmo. Apesar da preocupação com a segurança ser dominante, tal não parece excluir o apoio do público a medidas de tratamento e reinserção dos criminosos, desde que estes estejam detidos e não constituam uma ameaça presente. Por outro lado, contradições análogas têm vindo a ser salientadas em estudos sobre as atribuições de causalidade do crime, em que, paralelamente a um discurso internalizador da responsabilidade, são frequentes as referências a causas sociais do crime, tais como o desemprego, a pobreza ou as desigualdades sociais. Trata-se, portanto, de assumir a possibilidade de um mesmo indivíduo produzir e sustentar posições de orientação diferente em função das características contextuais que envolvem a sua produção discursiva e dependendo dos recursos culturais a que tem acesso. Em 1995, Sasson, partindo da discussão em focus groups, identificou 5 grelhas interpretativas distintas que a cultura disponibiliza para se explicar o crime e se fazer atribuições em relação à sua causalidade. A multiplicidade de registros utilizados para falar do crime foi visível, sendo que, apesar da primazia da primeira grelha de orientação punitiva, as restantes, especialmente a terceira e em menor grau a segunda, estiveram presentes em mais de 85% das discussões de grupo. Em 1996, Sharp defendeu a possibilidade de situar os alicerces da moderna atitude face ao desvio no século XVIII e, sobretudo, na primeira metade do século XIX, com a emergência de um discurso popular em torno de assuntos como o aumento do crime e da violência, a preocupação com as classes perigosas, os espaços que estas habitam e a necessidade de soluções repressivas para este problema. O crime surge assim associado à dimensão de inquietação social. As condições sociais que permitiram a emergência deste discurso naquele momento histórico poderão ir desde a dimensão simbólica do crime, como o reverso dos valores sociais, nomeadamente o direito à segurança, que se pretendia afirmar através da constituição do Estado moderno e da instituição do contrato social, até ao valor instrumental do discurso em torno da segurança, como estratégia de disciplinarização das classes trabalhadoras num momento de intensa industrialização e crescimento económico. O discurso da lei e ordem, pela sua filiação histórica e consensualidade, tem um caráter tranquilizante, uma vez que externaliza a responsabilidade pelo problema e lhe oferece uma solução fácil: a punição. Passamos assim para os processos de elaboração discursiva, analisando o modo como o discurso do medo permite construir o crime como um tema ou fenómeno consensual e apolítico.
O discurso mais comum sobre o crime, em particular o dos políticos, constrói-o como um assunto de valência. Mas como explicar, num contexto social plural e de conflito, que o crime possa continuar a ser construído como um tema de valência? A resposta poderá ser encontrada nas desigualdades estruturais de acesso à voz pública, nomeadamente aos mídia. O crime tem-se mantido um tema de valência porque carece de contradefinições, dada a óbvia impossibilidade de as articular por parte dos mais diretamente interessados. Assim, o crime mantém-se fora do domínio político, que o tornaria tema de posição, constituindo-se como um tema em torno do qual o discurso é essencialmente moral, virtualmente o único que merece a reprovação consensual de todos os membros da sociedade. Esta forma de construção de significado está indubitavelmente associada às vantagens políticas do discurso em torno do crime, nomeadamente às funções sociais que o tema da insegurança cumpre. Surge desta forma a análise da dimensão performativa do discurso do medo. A forma como damos significado à desviância tem origem nas narrativas dominantes na nossa cultura, cujas imagens de perigo estão estruturadas em torno de divisões de género sexual, classe e grupo étnico, e da sua reprodução, reforçando hierarquias sobrepostas de poder e amplificando as distâncias sociais entre diferentes grupos. O discurso em torno do medo serve para fixar as imagens do risco e para desenvolver um sentimento de controlabilidade em relação ao mesmo, conceptualizando este discurso como uma prática reguladora da ansiedade suscitada pelo crime e pelo conjunto de significados simbólicos que o envolvem, tais como a ruptura moral, a vulnerabilidade pessoal, a incerteza quanto ao futuro e a degradação da comunidade. Ao reproduzir as narrativas dominantes na cultura e ao traçar um universo moral sem espaço para a incerteza, o discurso do medo fixa sistematicamente as suas imagens do perigo em torno de figuras estruturalmente desfavorecidas e que foram, ao longo da história, alvo de tentativas recorrentes de exclusão, tais como as minorias étnicas, as classes pobres e as mulheres desviantes. Desta forma, inocentamo-nos de responsabilidades morais nestes processos e asseguramos a nossa própria posição social através da enfatização das diferenças e da explicitação das distâncias sociais.